Mais ou menos a metade das 5.000 pessoas com mais de 5 anos ouvidos na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil disseram ter lido pelo menos parte de um livro nos últimos 3 meses, que dá uma média de menos de 5 livros por ano. O livro mais lido é a Bíblia e 30% dos entrevistados nunca comprou um livro. Neste Cidadania que começa agora, nós vamos conversar com Norma Lúcia Queiroz, do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação da UNB, sobre o hábito da leitura. Olá, seja bem-vinda ao Cidadania. E vamos, então, assim, essa média brasileira não é muito alta, né? Como é que a gente está aí em comparação com o resto do mundo? Os outros países leem mais que o Brasil? Roberta, de fato, os outros países leem mais que nós, né? Então, nós, professores, temos buscado desenvolver uma competência e, além disso, né, o encantamento pela leitura. Entendemos que não tem como a gente criar um desenvolvimento no país se nós não nos tornamos leitores. É a única condição? Não, não é a única condição, mas é uma das condições mais interessantes que a gente coloque nossas crianças, nossos jovens e os adultos, de fato, leitores, não é? E esse hábito para se desenvolver tem que... Não tem, né? Eu acho que sempre deve ser possível, mas o mais interessante é começar com as crianças, né? Na infância, a se interessarem. Roberta, de fato, eu posso encantar um leitor adulto. Nós não temos uma idade certa para fazer uma pessoa se tornar leitor. Mas o que é mais interessante é que a gente observa que isso é mais fácil quando a gente começa a encantar as crianças bem pequenas, não é? E se a gente pensar bem, se eu só encanto um leitor, desejo de ler, só quando ele é adulto, a gente observa que ele perdeu grande parte da sua vida, onde ele poderia ter descoberto muitas coisas, que está no mundo ainda da leitura, desse tipo de livros. Mas não só estou falando da questão do livro físico, esse livro impresso. Eu falo da leitura, ler outras coisas, ler também usando as novas tecnologias, que também podemos avançar bastante nesse sentido, né? Hoje, os jovens, as crianças estão com o tablet na mão, o celular, e tem muita coisa que pode ser desenvolvido com a leitura, com essa nova tecnologia. Então, assim, podemos, e eu acho que você tem toda a razão, a gente tem discutido isso na nossa formação de professores e pedimos bastante, assim, incentivamos muito os professores a desenvolver e trabalhar com a questão da leitura desde a educação infantil, porque o aluno chega na escola, geralmente, a maioria na educação infantil, e não parar aí. Né? Porque, às vezes, o próprio programa da educação, o currículo da escola, ele vai cerceando essa história da leitura e, às vezes, a escola nem percebe. Então, nós desenvolvemos, assim, discutimos com os novos professores que eles precisam garantir, nas suas aulas, na sua escola, um espaço bem... como que eu diria, assim, um espaço bem, assim, longo, lúdico, que a leitura, ela não, como diz alguns livros de literatura, a leitura não gosta dessa imposição. Quando eu imponho uma leitura para o meu aluno, praticamente eu estou dizendo a ele que ler não é uma coisa boa. Né? Porque a gente sabe que tem pais que falam assim, olha, você não vai para o programa que você quer, entre para o seu quarto e vá ler, como se a leitura fosse um castigo. A gente tem discutido muito isso. Ao contrário dessas práticas, a gente tem dito aos pais e aos professores, nessa formação, que as pessoas precisam descobrir o poder encantador da leitura. Né? O que a literatura... O texto informativo, o texto científico pode trazer e não só informar, mas também encantar. Porque nós ficamos encantados com as descobertas das ciências, né?
O que eu acho também interessante, focar-se nessa nossa conversa, é que a qualquer momento eu posso encantar um leitor, mas é mais fácil que eu já comece bem cedo com a criança em casa, não é? Antes até mesmo de ir para a escola, porque a gente tem realidades no Brasil que a criança não vai aos 2 anos para a escola, ela vai bem depois, não tem acesso ainda à educação infantil. Então, que os pais pudessem não só ler, mas também contar histórias, né? Aqueles que não têm livros e que, mesmo antes de tornassem essa clareza para a gente, professores, que os pais contavam muitos casos, muitas histórias. Isso também é interessante para o desenvolvimento humano, o desenvolvimento infantil. Os pais que chegam perto, colocam a criança no colo, está bem perto e conta histórias. Mesmo contar sem livro. Mesmo ver histórias, porque quando você conta uma história, um adulto, um jovem, ela tem meio, início, meio e fim. E a criança entende isso como um texto. Isso é um texto, né? E que pode ajudar, o que é mais importante? Pode ajudar a questão da imaginação. Desenvolver a imaginação humana é torná-la mais saudável, né? Se a gente não desenvolver a imaginação, a gente enlouquece. Então, uma das coisas da leitura é que pode ser também um processo de cuidar da nossa saúde, despertar a imaginação das pessoas. E isso é bom ser feito quando é criança. Isso é bom ser feito também com os adultos. Hoje a gente discute também, Roberta, muitos programas, muitos projetos que trabalham com as questões dos grupos de pessoas idosas, nos asilos, nos hospitais, não é? Fazendo com que elas possam se encantar pela leitura, por uma história interessante e até sair daquele pensamento tão pessimista, tão negativo que a própria doença está consumindo. Então, hoje a gente vê a leitura em todos os lugares. Vê no banco do metrô, vê no banco da praça, apesar da gente não ter tanto tempo assim, mas no ônibus, nos lugares, a gente pode ter acesso a uma leitura. Então, ela estaria realmente contribuindo com o nosso bem-estar, né? Que às vezes a gente não pensa nisso, mas um adulto, pense bem, um idoso que fica sozinho em casa, e ele é um leitor, ele tem uma companhia. Porque os livros, não só os livros físicos, né, mas a história, a leitura, pode se tornar uma companhia para ele. E o que é interessante também é a gente discutir e falar que quando uma pessoa se torna leitor, é impressionante. Ela não reclama aqui da falta de livros, que é um outro problema que nós temos, o acesso ao livro, não é? Se eu me torno leitora, eu sempre dou um jeito de buscar isso. E é interessante essa forma que a gente, às vezes, como professor, não pensa, só se tiver tudo à mão. Mas o leitor também busca, o leitor acha esse livro, né? Dá para encontrar, então, porque o Brasil também é notório por ter poucas bibliotecas, né? Mas, mesmo assim, a senhora acredita que as pessoas conseguem chegar a ter acesso aos livros? Isso é o acesso ao livro, e aí a gente começa uma outra discussão que eu acho que é importante, não estou aqui tentando eximir o papel do Estado nisso. O nosso Estado pode nos ajudar muito com uma política pública. Nós temos algumas políticas públicas no Ministério da Educação e que tenta atender isso, né? Ela distribui livros, mas o que a gente observa pelo número que você citou logo no início da nossa conversa, é que esses livros são poucos, né? Nós somos muitos, não temos tradição das casas abarrotadas de livros como outros países. Então, a gente tem poucos livros em casa, só de algumas pessoas com poder aquisitivo ou que tenha muita consciência de guardar livros em casa. Até porque o livro aqui no Brasil é bastante caro, né? Muito caro, muito caro. Comparativamente, né, principalmente. Isso. E o livro que a gente fala, né, tanto que eu faço essa defesa do início, de começar com as crianças bem pequenas, mas o livro da literatura, por ter todo
uma produção, cara, porque o livro da literatura, como a gente está observando, ele não é só o texto e só o processo da gráfica, ele entra também no processo da ilustração. Então, ilustrador e autor trabalham muito juntos para ficar uma obra interessante. Então, são dois profissionais juntos, né, especializados, que têm uma produção e encarece. Sem contar as cores, né? Um livro para criança também. Eu tenho um aqui, que é um livro que não tem cores. É uma história bem interessante, mas já é para uma criança maior. A criança bem pequena, ela gosta das cores, não é? Então, é um livro que encarece também pela sua própria produção. A impressão colorida, o papel mais grosso, maior, o formato, tudo isso encarece. Né? É um livro que os autores tentam fazer diferente. Criança pequena gosta de livro grande, não é? Então, tem umas características dessa produção que encarece mesmo. A capa tem de ser um pouco mais resistente, né? Porque as crianças, para não destruir o livro, por mais que nós trabalhemos a questão dele entender a necessidade de cuidar do livro. Na escola e em casa, quando a gente trabalha com os pais, a gente fala muito isso. O desenvolvimento humano também passa pelo cuidar do livro, cuidar das suas coisas pessoais. Entender que é uma coisa que precisa ser cuidada. Né? Ser cuidada e também A gente também discute na escola e com os nossos alunos e nossos professores que o livro da literatura ele não precisa acabar aqui, né? Não é um produto que esgota porque uma criança leu e eu não posso utilizar mais. Ele não é tão descartável assim. Então, a ideia é de cuidar da formação das crianças, que eles possam ler esse livro, se encantarem com esse livro, mas que esse livro passe para outra turma, passe para outra pessoa, que ele é um produto que pode ser utilizado por muitas pessoas. A gente faz isso com as crianças de 2 anos, não é? Porque ela precisa também entender que ela precisa crescer também tomando cuidados com os livros e com as suas coisas pessoais. Então, é um momento também de educação. Não precisa destruir o livro porque não quer mais ou porque não gostou daquele livro. E o que eu acho que é importante dizer aqui até para os professores, Alberto, e para quem não está nos ouvindo, é que como eu encanto, né, uma criança ou um adulto, nós não temos uma receita. Não é um livro que, em si, ele tem esse poder tão mágico de encantar eu ou você. Eu não tenho uma receita para dizer, olha, leia para o seu filho aos 2 anos esse livro porque ele vai encanta qualquer criança. Não, não é assim. Mesmo as crianças têm seus gostos também, né, e suas preferências. Aí a gente observa nessa hora trabalhando com um grupo de criança, como essa questão da singularidade humana, ela está presente. As crianças têm livros que elas não sabem te explicar porque ela gosta tanto. Não é? E você tem como professor, como pai, ler muitos livros. E isso, de certa forma, encarece. Não é um livro em si que vai encantar. Por exemplo, A Casa Sonolenta. A Casa Sonolenta é um livro que as crianças adoram. Que esse é um dos que a senhora trouxe. Esse livro, por exemplo, as crianças bem pequenas, elas gostam muito desse livro, mas não posso te dizer que este livro encante a todas as crianças. Então, a gente observa bem essa questão da singularidade. Acredito que isto pode ser um dos problemas que nós temos de investir bastante recursos, não é? Não só financeiros, mas do próprio trabalho pedagógico e com os pais. Porque tem pais que dizem, eu comprei 10 livros e minha criança não gostou de nenhum. É possível isso acontecer, sim, ela vai ter que comprar 30, 50 e aí entra a questão até da encontrar dificuldade. o que aquela criança gosta. Né? A gente tem umas crianças que ela diz, eu adoro esse livro, eu nem sei porquê. Né? Às vezes não é o livro mais ilustrado, a ilustração, ela gostou, encantou com aquele. E aí a gente vem com essa discussão. A produção do livro, de fato, é muito cara. Do livro, de um modo geral, em todos os níveis, pensando. Os livros também de literatura para adulto, eles são caros, não é? São livros grossos, são livros também que têm essa produção assim, bem caprichada, bem sofisticada, então.
nesse sentido. Professora Norma, mostra pra gente o que é isso que a senhora trouxe, essa caixa com esses livros? Bem, são todos livros infantis? São livros de literatura, são livros infantis. Esses livros nós trabalhamos nesse momento, né? Porque a ideia é de trabalhar com uma literatura, também encantá-los com a poesia. Se você quiser mostrar aqui para a câmera. A poesia na varanda, a turma do bochicho, o Peter Pan também como um conto clássico, porque às vezes eu recebo algumas perguntas também, algumas pessoas dizem, professora, a gente está no século XXI, vale a pena a gente ler os contos para as crianças? E eu digo sempre que vale, né? Os contos, eles têm uma estrutura de textos muito interessante, exploram o bem e o mal, né? Exploram o medo infantil, que às vezes a criança não consegue dizer aos pais que estão com medo da separação deles. Então, os contos, eles têm uma estrutura muito interessante de ajudar as crianças a crescerem, né? Então, a ideia, estes livros, por exemplo, Roberto, eu estou trabalhando em um projeto com as crianças pequenas, né, numa escola do Distrito Federal, e a ideia é trabalhar para encantá-los na leitura, mas também nós não fazemos só leitura, a gente faz desenhos, a gente estuda, a gente trabalha a questão da leitura e da escrita. E são crianças pequenas já alfabetizadas ou que ainda não leem? Vocês leem para elas? A gente tenta ler para elas. Essas crianças, esse projeto, a gente tem feito, estamos desenvolvendo esse projeto porque essas crianças têm apresentado, inclusive, dificuldade de ler e escrever. E aí a gente não quer que elas passem, fiquem reprovadas, ou então fiquem sem aprender a ler. Então, há uma preocupação muito grande nesse projeto em relação a isso, e que a gente pode fazer o trabalho e mostrar para elas a beleza de ler, no primeiro momento, não é uma cobrança de que ela tenha que me ler para mim ou me devolver como professor uma leitura correta dessas palavras. No primeiro momento, a gente busca elas se encantarem pelo fato de querer ler, porque já estão na escola há algum tempo e isso tem sido um problema. E a gente está tentando trabalhar junto com elas, mas não para... Eu acredito que se a gente consegue fazer o bom trabalho com elas, elas despertam isso, então o processo de ler e escrever, ele vai sendo conquistado. Quando você me traz o número, né, mostrando o que eu acho em relação a isso, eu acho que a gente tem de investir mesmo, né, no Brasil. Temos que trabalhar nossos professores, porque nós temos professores que são apaixonados pela leitura, escolheram de fato essa profissão e sabendo que eles teriam de desenvolver essa competência, mas nós temos professores ainda que têm algum trabalho que precisa ser feito com os próprios professores para também trabalhar. A questão da leitura, por exemplo, hoje a gente já supera, eu acho que dentre nossos professores uma coisa bacana é que a gente não espera que só o professor de língua portuguesa que pudesse encantar as crianças. Então, hoje a leitura é vista por todos os professores, a gente discute isso na formação, que todos os professores, o professor de matemática, o professor de química, o professor de física, de biologia, de história, de geografia, ele também tem essa tarefa de despertá-los para a leitura. A gente tem observado um crescimento, por exemplo, dos livros paradidáticos, que ajudam, né, as crianças, ajuda tanto os alunos como os professores a falar de alguns assuntos que o currículo às vezes não deixa, é muita coisa para a criança aprender a ler, então traz um livro paradidático, isso pode ajudar o professor e as crianças, olhar aquele assunto também de outro formato, com outro gênero textual, que é a literatura, ou então um paradidático, um texto informativo de um outro jeito, né? que é outro gênero, para ver se eles realmente querem ler. Há uma queixa, de um modo geral, dos pais, até que pais que se preocupam com isso, já têm clareza da leitura e a própria escola, acusando todos a internet, a televisão, que isso impede. O que a gente tem observado é que quando a gente desperta o leitor, essas coisas parecem ficarem equilibradas. Eles vão ver televisão, eles vão usar a internet, eles vão usar tudo
e continuar leitores. Então, quando a gente desperta um leitor, ele não volta atrás. O que é mais interessante é isso. É interessante porque tem muita gente que diz justamente que as novas tecnologias estão roubando os leitores, acabando com os leitores, e ao mesmo tempo tem outros que dizem que esse medo sempre existiu, né? Que antigamente era uma tábua de pedra que virou pergaminho de couro, que depois virou papiro, que virou livro encadernado e que agora pode ser que vire o livro eletrônico, né? A senhora acredita então que a forma pode mudar, mas esse amor pela história, né, digamos, porque a literatura traz, pode continuar? Eu acho que ela deve continuar, né? Nós que temos clareza dessa noção e principalmente da formação dos professores, a gente não pode abrir mão disso, porque não tem como formar um cidadão, uma pessoa, um profissional, um jovem atento, né? Que a gente precisa no século XXI, sem também ler, não é? As coisas não caem assim. Ler, a gente não tem clareza ainda, Roberta, de onde no cérebro, todas as pesquisas me dizendo como eu faço, transformo esse leitor. Não, nós não temos ainda como que é, né, esse desenvolvimento da leitura corretamente, mas a gente tem clareza de que um cidadão a gente não forma bem se a gente não desenvolver a questão da leitura. O analfabeto pensa. A gente não descarta isso. Eu não estou aqui com essa ideia, até porque sou professora de jovens e adultos, trabalhei com jovens e adultos sem alfabetizar, né, com pouco grau de leitura. Não é que eu estou sendo preconceituosa dizendo que ele pensa. Claro que ele pensa. Às vezes pensa muitas coisas muito bem, né? Eles têm uma forma de viver, uma forma de ler o mundo de uma forma bem politizada. Mas se aquela pessoa lesse, ela teria muito mais forma de crescer, de acesso a outros mundos, a talvez. Outros mundos, a outras coisas. Então, eu acho que quando a gente não desenvolve a questão da leitura com as crianças, a escrita, que a escrita também tem outro grande poder na nossa vida, né, cidadão, eu acho que a gente nega a ele essa possibilidade. Então, na formação dos professores, eu digo que nossa tarefa é muito árdua nesse momento de que a gente precisa fazer várias estratégias, muitas estratégias mesmo, porque como eu te disse, um livro, eu não sei se esse livro vai encantar minha turma, talvez eu leia, eles não respondem como eu gostaria, mas eu não posso desistir aqui, eu tenho de continuar como professora e como pais, né? Mostrando essa necessidade dele gostar de alguma coisa para despertar. A senhora falou aqui, principalmente a criança pequena, que só contar uma história oralmente, sem livro, né, que também é muito bom. Muito bom. Qual a comparação que a senhora faria, por exemplo, quando tem a mesma história, tem um livro ou adaptação para um filme? Qual é a diferença assim, na forma que o público recebe, entende, interpreta aquela mesma história? Eu não tenho nada contra, né? Não é uma posição de contra. Eu acho que também vem muito do público que vê, tem pessoas que gostam mais do filme, não é? A gente observa isso. É difícil fazer, não é colocar um livro em uma outra linguagem, não é assim, colocá-lo do mesmo jeito, que você tem uma outra maneira. É uma versão, né? É uma outra versão, é outro gênero, né? Agora, a imagem ajuda muito, porque às vezes com a imagem eu preciso dizer, a imagem de um filme, eu preciso dizer muito menos. Então, assim, o que eu sinto e ouço as pessoas colocarem que alguns livros transformados para a linguagem cinematográfica fica bem, o público acata muito bem, outros nem tanto. E tem aquele leitor que fica tentando fazer que tenha no filme todos os aspectos abordados no livro. Que no livro o autor tem mais chance, às vezes o livro é maior, no filme tem um espaço de tempo. Então, eu acho que isso, assim, devem continuar fazendo os filmes, né, dos livros,
mas que a gente seja um pouco mais aberta de ver o filme de outra forma, em uma outra linguagem, outro gênero. Esteja aberto a olhar as duas coisas e comparar e, em alguns momentos, achar que o livro ficou ótimo, bom, é excelente, que o filme nem tanto, mas às vezes a gente tem o contrário, o filme não é tão bom o livro não é tão bom, mas o cinema conseguiu transformá-las, dar uma outra vida. Eu acho que a gente tem que continuar tentando as duas coisas, porque fazer um filme é também muito caro, não é? Envolve uma outra linguagem, outro aspecto. E a gente pode também atingir outros leitores via cinema, que hoje também tem uma corrida para despertar também as pessoas, não só para a leitura, mas para a cultura, né? Então, assim, o livro é um dos aspectos, um dos objetos que estão dentro dessa cultura e que a gente está aqui defendendo. Eu defendo, por exemplo, mas não fecho a minha questão da formação de um jovem, de uma criança, de um adulto, na questão só da leitura de um livro, né? Porque quando eu vou ao cinema, eu também faço uma leitura. São vários jeitos de fazer a leitura de mundo, a leitura da rua, a leitura dos brinquedos, a leitura do cinema. Então, para mim, ler é também ir para o cinema, ver. Então, acho que é bacana fazer quando a gente tem a oportunidade de ver isso. Professora, o assunto é fascinante, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Tá certo. Obrigada a vocês, espero que eu tenha atendido. Eu agradeço também a você que nos assiste. Sua opinião é muito importante para a gente. O que você achou desse programa? E qual outro tema você gostaria que a gente discutisse? Ligue 0800 61 2211 ou mande uma mensagem de WhatsApp para 61 999 66 1616 e diga que é para o Cidadania da TV Senado. Esse programa está disponível na internet no endereço senado.leg.br/TV, onde você também pode assistir a muitos outros. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.